Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Próximo Capítulo Podcast, onde eu e a Gabi continuamos a nossa saga pela história de Harry Potter e a Pedra Filosofal. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o capítulo 11, Quadribol. Olá, Gabi. pessoal, tudo bem? Então, gente, capítulo 11, Quadribol. A gente aprendeu no capítulo anterior algumas regras de quadribol, né, com o Olívio e o Harry. E esse aqui parece que vai ter bastante coisa relacionada ao jogo, né? Então, já estamos em novembro, lembrem-se que o capítulo anterior foi Halloween, o último dia 31 de outubro, então já estamos em novembro, e novembro já esfriou tudo, né? Dias curtos, noites longas, dá aquele comecinho de preguicinha, não sei pra vocês, mas eu começo a deixar de ter vontade de viver uma vida do lado de fora. Do lado de fora, porque é inverno, né? E deixa eu fazer um comentário. Em teoria, Hogwarts fica ali na Escócia. A gente não sabe muito bem ao certo onde. Uhum. Agora, os dias, quando eu vivi na Inglaterra, o inverno começa no dia 21 de dezembro, né? Isso. Nesse dia, 3:30 da tarde, é um breu na Inglaterra. Imagina na Escócia. Então, assim, novembro já tá dias curtíssimos. Então, assim, você já tá com a vitamina D deficiente, não é nem insuficiente. Sua energia já era. Eu tô olhando aqui, ó, que o sol nasce em novembro, em Glasgow, nasce às 7h25 da manhã e se põe às 4:30. Então, ai, que maravilha. Tá bem curtinho, gente. Dias curtos, bem chato mesmo, desagradável. Você já sai de manhã, tá escuro. Você já chega de manhã, tá escuro. Chega à noite, tá escuro. É bem chato. Então, tava ruim. Começou a esfriar. Tava ruim, não. Começa a esfriar. Não é que tava ruim. Tem gente que ama, né, também o inverno. Mas eu sou mais de dias de sol. Aí o Hagrid, ele pode ser visto lá fora de casacão, né? Limpando, tirando, né, desgelando as vassouras, né? Porque ficou tudo congelado e tal, coitado. Sobra pra ele, que afinal ele é o faz-tudo do castelo, né? Eu acho que eles podiam criar um feitiço pra isso também, gente. Minha opinião. Eles podiam viver aí, sei lá, numa estufa, alguma coisa do gênero, mas tá bom, né? Tipo o zoológico que a gente tem aqui em Omaha, que tem uma doma que faz o deserto. Então os bichinhos do deserto ficam nessa doma e tal. Tudo climatizado, né? Podiam, né, copiar, sei lá. Mas a galera gosta de inverno às vezes, né? Esportes de inverno e tal. Concordo. Só uma observação. Ok. Então tá bom, a primeira partida de quadribol da escola vai ser de Grifinória contra Sonserina. Posso fazer um adendo logo de cara? Desculpa. Pode, claro. Mesmo porque, infelizmente, pelo menos nesse livro, não se fala nas outras duas casas. Elas praticamente não existem. Não são nem coadjuvantes que falam. Não existem, elas não... Sabe? Tudo acontece Grifinória e Sonserina, é fato. É fato. Desculpa, amiga, segue. Mas vai ter mais, gente. Não se preocupem. Se você já tá cansado de Sonserina, fiquem tranquilos. Os próximos livros vão falar das outras duas, né? Mas eu concordo com a Ana. É tudo Grifinória e Sonserina. Como as outras não são nem supporting, e não estão nem sendo coadjuvantes, né? Aí o Olívio falou, né, pro time, ele tentou manter o Harry como arma secreta. Não vamos falar pra ninguém que o Harry tá no time e tal, não sei o quê. Mas, gente, rádio peão não ia permitir um negócio desses. Então a notícia já tinha se espalhado que o Harry era o apanhador oficial de Grifinória, né? Aí tinha uma parte dos alunos que tava super apoiando, né, o Harry, vai lá, você vai ser brilhante, e a outra metade tava meio descrente, né, vamos até carregar eles até falam que vão botar uns colchões no chão caso o Harry caia, né. Sim. Então, tornou-se aí um assunto polêmico em Hogwarts, né, a participação de Harry como apanhador de Grifinória, né. Sim, e é um jogo importante porque fala que se a Grifinória fosse vitoriosa, ela passaria ao segundo lugar no campeonato de casas. Então, assim, a galera tá prestando atenção, porque o resultado do jogo impactaria não só entre as duas casas, mas também na taça de casas da escola. Exato. Né? Então, é bem importante, jogo aí crucial. O Harry, aí um paralelo, nada a ver com quadribol, mas ele mostra que ele tá muito grato, muito abençoado por ter agora a Hermione como amiga. Porque ela ajudava nos deveres de casa, né? Auxiliava eles, fazia revisão. Então, ele falou, puxa, né? Eu não teria conseguido, não estaria dando conta, né? Dos treinos puxados e da escola se eu não tivesse a Hermione como amiga. Então, olha só, né? Que mudança dos últimos capítulos para agora. E também eles aprenderam que não é só, não foram eles que fizeram um favor a Hermione
a trazer ela para o círculo de amizade, né? Teve também aí uma troca mútua. Uhum. E além disso, ela também emprestou para ele um livro que chama Quadribol através dos séculos, que rendeu muita boa leitura. Quando a gente gosta do que a gente está lendo, né, a coisa rende. Né? Um livro de 800 páginas é prazeroso, né? E a Hermione, por outro lado, ela também tinha relaxado, né? Depois de toda essa visita aí no âmago dela, né? Que ela fez aí essa choradeira toda do capítulo anterior. Ela relaxou um pouco, né? Ela falou, né? É mais importante ter amigos do que ter razão, né? Então ela ficou mais, depois do evento aí do Trasgo Montanhês, pra quem não lembra, tá no capítulo 10, Dia das Bruxas. Cobre aí uma aventura insana dos 3 bruxos, né? Da Mimi, Cocó e Reco Reco. E, enfim, aí na noite anterior do jogo, né? Anterior ao jogo, os três meninos, eles vão pro campo de quadribol. Aí até a Hermione, ela conjura um foguinho mágico para deixar eles aquecidos, né? Enquanto eles estão lá. O que eles foram fazer lá não ficou muito claro, né, Ana? Eu tô confusa aqui. Não, não sei. Só também foram lá olhar, bizarro, né? Tantos dias para irem olhar, foram olhar à noite, né? Então tá bom. Nisso, o Snape, ele passa por eles mancando, né? Aí os meninos, eles tentam esconder o foguinho, porque aparentemente o fogo, muito provavelmente, é proibido. E ele vê lá os 3 com cara de culpado, ele vai pra perto deles, né? Pergunta, né? O que vocês estão fazendo aqui? Aí o Harry, que tava com o livro que a Hermione pegou pra ele, né? Falou, tô aqui com o livro, tal. Aí o Snape fala que isso daí é contra as regras, né? Ter livro. Levar o livro fora da biblioteca. Isso, aí já tirou ponto da Grifinória por conta disso e saiu mancando. Aí o Harry ficou furioso, né? Falou, pô, essa regra claramente é inventada. O cara não perde tempo de tirar ponto nosso, né? Que saco. E aí o Harry põe o chapéu de forense e já fala, mas por que será que ele tá mancando, né? O que será que machucou a perna dele, né? E aí o Rony, que é menos, né, CSI que o Harry, ele fala, olha, o que quer que tenha sido, eu só espero que esteja doendo muito, né? E aí tá bom, né? Eles voltam pra Torre de Grifinória com o rabo entre as pernas. Eles estão lá no salão comunal, né? Todos os alunos estão lá, né? A Hermione, ela tá revisando a lição dos meninos. Aí até fala que ela, na verdade, ela não faz a lição dos meninos, ela revisa. Muito embora os meninos já tinham pego, né, o esquema das coisas, que mesmo que eles botassem alguma coisa errada, ela ia dar a resposta certa, mas ela não fazia, ela revisava, né? E não deixava eles copiarem. E não deixava eles copiarem, o que é bem legal. Mas eu não sei se vocês lembram do Harry. O Harry, ele não larga o osso, né? Quando ele tava lá super preso com as ideias do Gringotte, não tinha assunto, né? Que o Hagrid trouxesse. O Harry ia ficar perguntando sobre aquilo. Então, o Harry ainda tava lá mastigando, ruminando a situação com o Snape, que o Snape tirou o livro dele, né? Então, enquanto ele tá ali ruminando, né, chateadinho, ele virou machinho e ele decide que ele vai lá de volta, ele vai pegar o livro de volta, ele vai expor o Snape na frente dos outros professores, né? Gente, sossego facho, né? Só um livrinho, pelo amor de Deus. Mas tá bom. Ele vai lá, machinho, bravo, até a sala dos professores, bate na porta, não tem resposta. Bate de novo, não tem resposta. Aí, Ana, te pergunto, você bateu numa porta que não é tua 2 vezes, ninguém respondeu, o que você faz? Eu vou embora. Né? Mas não, ele ainda tava lá machinho de tudo. Ele abre a porta, né? Que desagradável. Nisso que ele abre a porta, ele vê o Filch analisando a perna dilacerada do Snape. Então, o Snape tá ali com as pernas expostas, mostrando, né, que tá tudo destruído, e ele escuta o professor falar que é muito difícil você dar conta de 3 cabeças num cachorro só. Aí o Harry chega à conclusão que não era o momento de ser machinho, né, gente? Não era o momento de entrar na sala alheia. Ele tenta sair na surdina, mas ele deve ter sido delicado com a pata de um elefante, então o Snape vê, dá um grito com ele, né? Saia daqui, Potter, e ele sai correndo, desencanou do livro. Ah, não, ele ainda fala, desculpa, ele fala que ele queria o livro de volta. Olha só que petulante, né, gente? Vai embora, cara. Sim. E uma coisa, por que eles estavam usando a sala dos professores de enfermaria? Será que é algo que o Snape não queria que as enfermeiras fizessem muitas perguntas porque ele estava machucado? Ou foi uma coisa, tipo, emergencial e... Não sei. Justo. Estranho. Tudo bem que o Harry não estava certo, mas estava muito estranho o comportamento dos dois, né? O professor Snape também podia trancar a sala, já que ele não queria não queria ir na enfermaria, não queria ser incomodado. Vamos, né, ali, não sei, ao meu ver, por ele não ter ido na enfermaria fazer isso, ele não gostaria que outros professores talvez vissem que ele estivesse machucado. Concordo plenamente, mas achei petulante do Harry Potter ainda querer justificar do porquê que ele estava invadindo a sala, né?
Tipo, cara, vai embora, né? Enfim, ele volta pra Sim. Torre de Grifinória e ele conta tudo pros amigos. Ele fala o que viu, fala o que aconteceu, fala o que escutou. E aí o Harry, né, ainda com o chapéu de CSI, deixou de ser machinho, mas ainda tava, né, investigativo. Ele fala, ele conclui, né, que o Snape foi quem trouxe o Trasgo pra escola, porque assim ia trazer a distração pra todo mundo. E enquanto tava todo mundo fugindo do Trasgo, ele foi, qualquer que seja o que está escondido lá embaixo do cão de 3 cabeças, ele foi buscar enquanto estava lá a comoção toda. Admito que o racional faz sentido, né? Tá, as coisas estão até que batendo, né? Agora, minha pergunta é, se o Snape fosse um professor que ele gostasse, será que ele ia criar toda essa teoria da conspiração ou ele ia achar uma desculpa qualquer? Exato. A gente não sabe, né? Não Não sabemos. sabemos como que seria. É muito, assim, a teoria tá batendo, tá fazendo sentido, mas eu concordo que ele não teria, talvez ele teria achado uma outra desculpa, uma outra justificativa. A Hermione, que é um pouquinho mais sensata, ela também não tá concordando, assim, não tá tão certa, né? Vamos lá, gente, a gente tem aí uma hipótese nula, mas a gente vai ter que testar a teoria, né? Não tá tão certa, ela é um pouquinho mais sensata, né? Ela concorda. Ela fica pensando, por que que o Snape tentaria roubar algo que Dumbledore estaria escondendo? Qual é a Ele motivação do pode não Snape? ser o Não cara mais sabemos. simpático, mas daí ia ser, tipo, apunhalador das costas, não dá, né? Então, ela falou, vamos precisar de mais informação, não tô tão certa, precisamos de mais evidências aí, né? O Rony ainda fala, ai, Hermione, você é mega inocente, eu concordo com o Harry, o Rony é meio Maria vai com as outras, né? Eu ia dizer isso, senão ele não possui opinião E própria ele até também então. é apaixonado, né, pelo amigo, ele adora o amigo, é louco pelo amigo, ele sempre vai dar o suporte ao amigo, né? Ele ainda fala que o cara tem culpa no cartório, né? Aí, beleza, a noite tá acabando, tá todo mundo falando, várias coisas acontecendo ali no salão comunal, afinal, o jogo é no dia seguinte, o Harry, ele tenta dormir, Neville tá roncando, ele não tá conseguindo dormir, tá difícil, ele não consegue, lembrando, ele não larga o osso, ele não consegue parar de pensar o que aquele cachorro esconde, ele não tá praticando mindfulness, pessoal, ele tá vivendo assim, tá tenso. E sabe, Darling, quem nunca passou por aquela experiência que você tem que acordar cedo na manhã seguinte e aquela frase vem na sua cabeça, preciso dormir. Pronto, você acabou de cravar a insônia permanente por pelo menos mais 2 Você vai horas, você dormir não nos vai 5 conseguir dormir. minutos anteriores, né? A hora de acordar. Exato. Dia seguinte acorda, o Harry não tá com fome, tá ainda chateadinho, pensando, o Simas ainda fala, come, Harry, precisa comer porque você vai jogar, precisa de energia, né? Então eu imagino que ele até comeu, ele come, né, uma linguiça, uma salsicha. Lá pelas 11 horas da manhã, tá todo mundo já no estádio, né? Tá todo mundo esperando começar a partida de quadribol, né? Aí o Rony, a Hermione, o Neville, o Simas e o Dino, eles estavam todos juntos na arquibancada e eles tinham um lençol que tinha sido roído pelo rato do Rony, Perebas, o nome do rato, não sei se vocês se lembram. Ele tinha roído o lençol, então eles fizeram uma placa pro Harry que lia Harry para presidente. O Dino, que é bem artístico, né? Ele pintou um leão de Grifinória e a Hermione, ela deu uma pelada ali para um feitiço e ela deixou as tintas brilhantes, né? Então tava bem legal, tava bem festivo. Enquanto isso está acontecendo, o Harry e o time estão se arrumando no vestiário. E aí o Woody fala, né? Primeiro ele vai começar lá com o papinho dele de capitão. Aí o Fred e o Jorge já tiram sarrinho. E ele fala que esse é o melhor time dos últimos tempos e que eles iam arrasar, que ia dar tudo certo, desejando boa sorte. Bem capitão mesmo, gostei, bem legal da parte dele. A Madame Ruth, que é a professora de vassouras, ela é a juíza de voo, né? Ela é a juíza da partida, e aí quando eles chegam no campo, ela fala que ela quer um jogo limpo. E dá a impressão que, na verdade, ela estava falando isso, passando o recado pro capitão de Sonserina, que é o Marcus Flint. E aí o Harry, né, de canto de olho, ele vê a placa dos amigos, e aí ele se sente um pouquinho mais corajoso. E aí eu acho, né, que realmente palavras de incentivo, elas são sempre muito poderosas, né? Você pode ser um terror, mas se alguém fala que você vai conseguir, você até fala, não, né? Pode ser que eu vá conseguir mesmo, né? Então ele tá lá se sentindo mais corajoso, mais seguro. O Lino Jordan, que é o amigo dos gêmeos Weasley, que ele tinha aquela tarântula, né? Quando eles estavam entrando no Expresso de Hogwarts, não sei se vocês lembram, logo no comecinho. Ele é amigo dos gêmeos e ele é o narrador da partida, né?
E ele tá lá narrando, primeiro ele tá dando as opiniões dele do jogo e a professora Minerva tá acompanhando, né? Então a torcida tá em êxtase, porque a Grifinória pontua, gente. Aí usando as palavras do Skank, né? Que emocionante é uma partida de quadribol, né, gente? Sensacional. Tá falando lá, então eles estão pontuando, o jogo tá indo. Por motivos autorais não tocaremos a música, mas é uma ótima música. O Hagrid, ele se junta aos meninos na arquibancada, pergunta se tem algum sinal do pomo, eles falam que não, nada do pomo ainda. O Harry, seguindo a estratégia que o Olivo traçou para eles, né, ele estava lá em cima de todo mundo, evitando, né, ser atacado, enquanto ele estava buscando o pomo. Ele vê o pomo, e o Terêncio Hicks, que é o apanhador de Sonserina, também vê o pomo. E aí eles começam a mergulhar em busca, né, da bolinha que estava lá pairando, voando. O Harry é mais leve, mais veloz, ele tá na frente. Só que o Flint vai lá e bloqueia ele de propósito, né? Aí toma lá uma falta. Com essa confusão toda da falta, o pomo desaparece. E aí a torcida tá enfurecida, né? Porque parece que foi bem sujo, né? Bem suja a forma que o Flint bloqueia o Harry, né? Jordan, que estava com dificuldades de ser imparcial, ele estava narrando seus sentimentos, né? Admito que eu achei super cômodo, né? Que ele, antes dele ter a atenção dele chamada, né, na chincha pela professora Minerva, ele fala assim que, bom, logo após esse passe que foi de desonestidade óbvia e repugnante, aí ela dá a chinchada nele, aí ele fala, não, né, pela falta clara e revoltante, né? Achei engraçado. Tá com o nervo à flor da pele, assim como todo mundo que tá ali, né? Então, ele tenta ali, nada como você parafrasear, né, gente? Ou como chama, eufemismo, né? O eufemismo. Nisso, gente, depois dessa pancada toda, a vassoura do Harry começa a ficar meio descontrolada. Parecia que ela estava possuída, zigue-zagueando, subindo, descendo, estava ignorando as ordens do Harry, né? Os movimentos do Harry. E ele começa a subir, começa a subir mais alto, e demorou ainda um tempinho para o pessoal entender que tinha alguma coisa errada, né? E aí, nisso que ele tá lá em cima, a vassoura começa, tipo, a jogar ele de um lado pro outro, né? Chacoalhar ele, né? E ele tá tentando se segurar, e aí, nisso, ele cai, ele fica pendurado só com uma mão, né? Ele tá lá tentando, não sabe o que tá acontecendo. Começa um desespero, começa uma confusão total, porque ninguém tá entendendo o que tá acontecendo. O que o Harry tá fazendo lá em cima, se chacoalhando sozinho, né? O Hagrid diz que nada poderia fazer a vassoura de Harry se comportar desse jeito, a não ser uma magia negra muito poderosa. Mas ele fala isso no final, não fala, amiga? Eu acho que não. Ele dá que é quando a Hermione fala. E... É que nisso que o Hagrid fala isso, a Hermione, quando ela escuta o Hagrid falar isso, ela pega o binóculo dele e começa a procurar pela arquibancada, que se é magia negra, alguém tá conjurando, né? Espertinha, ela botou mesmo o chapéu de CSI, mas serviu bem pra ela, né? E aí ela vai, lembrando que ela já tá, né, enviesada com a opinião do Harry, que o Snape é o homem do mal, ela olha pro Snape e ela percebe, né, que ele tá murmurando alguma coisa, né? Então ela falou assim, ele tá azarando a vassoura, ele é o cara, eu vou lá. Ela conta pro Rony, né, ela falou, é o Snape, entrega o binóculo pro Rony e parte pro Snape, né? Nisso o Fred e o Jorge estão tentando lá trocar a vassoura dele, não tá conseguindo. Nesse meio de confusão, o Flint, tipo, pontuando, né? Tá aproveitando a comoção alheia e tá pontuando, marcou 5 pontos enquanto ninguém tava prestando atenção, né? Tipo, coração peludo também. Não existe time, não é time out, como é que fala? Não tem o tempo, não tá com... mas também bem, né, tipo, sujo, cara ladrão, né? A oportunidade faz o ladrão, gente. O Rony tá tenso, Hermione correndo, ela tá correndo, tentando chegar lá no Snape, tá esbarrando em todo mundo, empurrando todo mundo, ela tá desesperada porque ela precisa fazer o Snape parar. No meio do caminho, ela empurra o professor Quirrell, que, esse cara é, tipo, total loser, perdedor, né? Tudo, ele chega lá, desmaia. Ela deu a empurrada nele, ele caiu de cara pro chão, né? Tipo, ele tropeça, cai de cara. Sem controle. Zero controle, nenhum. Acertou a cara no chão. Ela nem pôde pedir desculpa, ela tá obstinada, gente. Ela chega no Snape, e usando mágica, ela bota a roupa do Snape em chamas, né? E aí demora um tempinho pro Snape descobrir que ele tá pegando fogo. Quando ele pega fogo, ele começa a gritar. Nisso a Hermione tira o fogo dele, né? Pra não dar ruim, né? E ela olha pro Harry e ela percebe que quando ela fez isso, o Harry tomou o controle de novo da vassoura. Aí o Harry voa bem alto, ele voa super rápido de volta pro chão.
E aí tá todo mundo olhando pra ele, parece que ele tá tonto, né? Também, gente, ele tava sendo chacoalhado de um lado pro outro, tava lá pendurado. Nisso ele faz, tipo, um movimento de vômito, mas ele cospe o pomo. Então ele não pegou, ele engoliu quase o pomo, né? Foi intencional ou foi Não sem sei querer? dizer. Eu imagino que foi sem querer querendo, né? Tipo, por que você engoliria, né? Não sei. Mas ele viu o Ele pomo viu e e mergulhou. mergulhou. Exato. Aí termina, Ah, né? tá. Lembrem-se que quando você pega o pomo, o jogo termina. E aí o Flint estava bravinho, falou, mas ele não pegou, ele engoliu. E aí a Ruth fala que o Harry não infringiu nenhuma regra, né? Ele pegou o pomo, né? Então o jogo acaba, eles ganharam, né? Então eles, para comemorar, os três amigos, né? Mimi, Cocó e Reco Reco, vão para casa, pro casebre do Hagrid, tomar um chazinho, né? E aí, enquanto eles estão lá esperando o chá, o Hagrid está esquentando o chá na chaleirinha, o Rony fala que foi o Snape, que aí até achei engraçado que, na verdade, o processo investigativo foi de Hermione, né? Mas enquanto ele tá contando a história, ele fala, a gente viu, né, o Snape fazendo azaração, né, e o Rony não fez nada, né, gente? Ele... Não, o Rony não fez nada e o Harry muito menos, né? Que ele só tava tentando se segurar. Se ela tava observando o Snape de binóculos, ele não viu nada. Ele só tá acreditando cegamente no que ela Exato. disse e, óbvio, como você bem usou aquela palavra enraizado, já tá Já enraizado que o Snape é o enraizado e culpado, né? enviesado, então todo mundo já é... Enviesado foi o Mas que você usou, é enraizou já verdade. tá mesmo, né? Já tá ali no âmago deles que o cara é praticamente bandido, né? E então achei Uhum. interessante, que é engraçado isso, né? Quando a gente faz alguma coisa incrível, somos nós como um time fizemos, né? E quando a gente faz alguma coisa errada, é a Ana que fez, né? A Ana pisou na bola. Achei interessante, eles viram, ele fala que ele e Hermione viram o Snape azarando a vassoura. E Talvez na hora que ela correu, ele depois pegou que o ela binóculo. falou ele está azarando, ele foi lá e olhou e viu que de fato o cara estava murmurando alguma coisa, né? Sim, Aí sim. o Hagrid fala, não, gente, isso daí é bobagem, imagina, por que o Snape ia ter algum motivo para fazer isso? Aí o Harry falou, não vai dar pra gente contar meias verdades. E também, né, afobado, né, quando a gente tem um segredo e a gente sabe que o segredo é segredo, a gente quer contar, né? E então ele fala, Uhum. eu vou contar, vou abrir o jogo, vou com o Hagrid, porque ele tá achando que a gente é um bando de trouxa e eu preciso falar pra ele que não é o caso. Então ele conta pra ele, pro Hagrid, né, toda a verdade. Fala que eles viram, eles sabem da existência de um cachorro de 3 cabeças e eles sabem que o cachorro tá guardando alguma coisa e aí, né, enraizado, enviesado, ele fala que eles sabem que o Snape estava atrás daquilo, o que quer que seja que esteja guardado lá, o Snape quer. Porque o Harry viu Uhum. que o cão mordeu a perna do Snape no Dia das Bruxas. E aí ele fala que a gente já sabe que foi o Snape que trouxe o trasgo pro castelo, porque assim o pessoal ia estar despistado enquanto ele invadia o Uhum. calabouço. E que aquela ferida é com certeza o cachorro que fez. Não é ou nenhuma outra coisa que Não pode ter poderia ter acontecido. acontecido, porque ele já sabe, né? Então, erro aí de detetive principiante, já abriu toda, né, Uhum. a hipótese dele, a teoria dele, já deu como vencida, só tá esperando mandar para prender o cara. O Hagrid ficou em choque, não tava esperando, né? De tudo que poderia ter sido conversado naquele dia, não era isso que ele tava esperando, gente. Ele derruba até o Bully no chão. Aí ele fala assim, peraí, como que vocês sabem do Fofo? E, gente, o nome daquele cachorro, aquela besta maldita, é Fofo. Achei engraçado, Gracinha. bonitinho. Em inglês, Fluffy, fluffy, né? exatamente. E ele fala que ele é o dono do cachorro, que ano passado ele comprou o cão em algum lugar, e aí ele emprestou pro Dumbledore, porque, de fato, o Dumbledore queria guardar alguma coisa, mas que ele não podia mais falar sobre isso. E ele falou, mas eu garanto que o Snape não tem nenhum interesse em roubar nada. Isso não faz sentido, né? Aí a Hermione, que é uma boa detetive, tá só coletando fatos ali, ela fala, então, por que o Snape tentou matar o Harry no jogo de quadribol? A gente viu ele ali conjurando. E ela falou, eu sei tudo de feitiço de azaração, eu já li, e a pessoa, ela precisa manter o contato visual com a vítima. E ela falou que o Snape não tava nem piscando, gente. Ela viu tudo isso no binóculo, Uhum. né? Então, Como que diria, amiga, em português? The walls are o closing cerco in. tá fechando. O cerco tá fechando em Tá volta do fechando. Snape. Tipo, as coisas estão ficando Lembra pesadas que pro no lado começo dele. do capítulo, a Hermione tava, não, a gente não tem ainda total fatos, a gente não tem muito fato para falar isso, evidências
para falar. E hoje ela já tá, agora nesse momento ela já tá, não, gente, tá, o cerco de fato tá fechando, né? E ela falou que ele não piscava. Aí o Hagrid, que começou a se sentir acuado, né, tá nesse beco aí, que então tá sendo, né, praticamente ele virou ali, né, testemunha, começou a passar umas informações que ele não tava muito confortável em falar, né, ele já tinha falado demais, ele chegou à conclusão, né. Aí ele fala, gente, vamos terminar aqui a conversa, vamos parar por aqui, até, né, sei lá, estragaram o chá do homem. Ele fala, vamos parar por aqui, vocês precisam esquecer do fofo, precisam esquecer desse pacote aí que o fofo tá guardando. Isso daí é um assunto entre o Dumbledore e Nicolas Flamel. Aí o Harry fala, opa, Nicolas Flamel? Né, tipo, novo esse nome aí na jogada, né? Nunca ouvi falar, que é isso? Excelente, Né? E o Hagrid se chateou, ele falou, putz grila, né? Olha só, falei com a língua nos dentes, né? Que é a expressão daqui, ele cuspiu os feijões, gente. Ele spilled the beans. Deu com a língua nos dentes. Não podia ter falado isso. E aí é aqui que a gente fica nesse episódio. Termina desse jeito. Eu fiquei bem bege com os acontecimentos que aconteceram. Com os acontecimentos que aconteceram. Ai, meu Deus. Com os acontecimentos desse capítulo. Como a Ana falou, estamos a 50% do livro. Então, como a maioria dos livros de mistério, né? Os autores, eles tendem, né? A apontar a culpa para um personagem e não é esse personagem, então eu tô torcendo que seja isso. Não dá para acreditar que o Snape vai confirmar todas essas suspeitas. Vai estar tá muito na cara, né? Ele acho que tem muito pano para manga para já ser ele. Mas você concorda? Quando você é criancinha, você ainda claro. não manja de plot né, que vai mudar do nada, não sei o quê. Então, assim, acho que a ideia dela foi mesmo fazer com que todo mundo achasse que ele é o cara mau, exato. Ai, ele chegou no fim. As coisas estão mesmo indo nessa direção, né? Não há nada assim que explique o que está acontecendo. E aí eu queria trazer de fora, eu achei bem legal, porque o Nicolas Flamel, apesar dele estar no livro, lembra, né, que a gente já tinha comentado sobre isso, é muito interessante como a J.K. ela coloca coisas reais, né, até quando eles vão lá na estação de trem de Londres, né, e King's Cross, e ela coloca fatores reais no meio do mundo de mágica, né, e ela menciona o Nicolas Flamel, e ele ele existiu, né, ele é uma pessoa que existiu, e aí eu trouxe aqui a biografia deles, queria dividir com vocês também. Então, Nicolas Flamel, ele é na França, nasceu em 1330 e morreu aos 88 anos, em 1418. E ele é conhecido, ele foi um escrivão, copista e vendedor de livros na França. E, na verdade, o sucesso dele veio por conta, ele criou uma fama de alquimista nesse século, por conta de um dos supostos trabalhos dele de criação da pedra filosofal. Então, nada disso que ela conta é inventado da parte dela, né? Então, reza a lenda que o Flamel, ele encontrou um artigo de um livro que continha uns textos aí, que pareciam hieróglifos, né? Explicando mais ou menos como criar o elixir da vida eterna, né? E ele, no começo, ele não entendia do que se tratava, e aí, segundo essa lenda, ele encontrou um sábio judeu numa estrada de Santiago de Compostela, na Espanha. Esse judeu ajudou ele com a tradução desse livro, que, na verdade, o livro se tratava da cabala e alquimia e possuía a fórmula para a pedra filosofal. E aí, a partir de então, quando ele teve contato com esse judeu que fez a tradução, que ajudou ele começou a se dedicar à alquimia, né? E aí reza a lenda que ele conseguiu produzir prata em 1382 e depois conseguiu transmutar a prata em ouro, 10 anos depois dos experimentos dele, né? E aí ele começou a fazer várias obras de caridade, já que ele tinha, né, o ouro, ele conseguia produzir ouro, então ele começou a fazer doações. Construiu o hospital, fez doação para a igreja, criou abrigos, criou cemitérios, e ele começou a decorar tudo com esses símbolos de alquimia. Aliás, quem leu Paulo Coelho, O Alquimista, também faz menção a essa parte, né, da alquimia, faz menção a Nicolas Flamel. Então, ele é um personagem bem famoso aí
no mundo, né? Então, legal que até ajuda, né? Que é tão incrível escutar uma história dessas, né? E que até ajuda um pouco, né, na ficção. Claro que tem muito, tá falando dessa parte de nunca ter morrido, o homem morreu com 88 anos. Mas, né, se você pensar em 1400, no século 17, né? No século 17, 88 anos, pô, você praticamente viveu uma vida aí, né? Não era tão comum. E eu acho também legal que abre oportunidade para quem está lendo ir colocar o chapeuzinho de CSI e descobrir por si só quem é Nicolas Flamel. Concordo. Né? Quisera eu ter tido internet direito nessa época e ter pensado em procurar. Na época eu confesso que não pensei em procurar. Não, eu também não, mas assim, tava lá, né, na Barça, tava no La Russe, dava pra ter procurado. Na Barça. Mas foi muito mais fácil, tá? É verdade. Hoje foi ao toque de uma Wikipédia, tem as informações, e assim, ele tem muitas referências. Existem muitas referências por ele, justamente por conta disso, porque a Pedra Filosofal era algo que o pessoal buscava, imortalidade, né? Então, bem interessante. E vai ser legal a gente ver agora, porque imagino eu que com um capítulo terminando assim, vai ser a próxima coisa que a galerinha lá, Rony e Harry, como Mimi, você chamou Cocó e eles? Reco-Reco. Eles vão fazer as investigações agora em conjunto, tentar descobrir mais informações Lembrando sobre quem é que essa por ser pessoa. pesquisa, a gente já sabe que quem vai botar o chapéu da melhor forma é Hermione. Talvez ela já escutou esse nome e ela já ligou que existe, né? Mas vamos ver. O próximo capítulo é o espelho de Ozejed. Então, vamos ver se a gente descobre mais algumas coisas com relação ao Nicolas Flamel, com relação ao que está sendo guardado, ou até mesmo com relação a Fluffy e Fofo, né? Sim. Excelente. Não tenho mais nada a acrescentar. Darlene foi uma descrição muito boa do capítulo, tivemos bons comentários, estamos aí ansiosos para ver como vai se desenrolar e como esse círculo vai se fechar em volta do cerco. Vai se fechar em volta de Snape, como que ele vai se livrar ou não disso. Para finalizar, então, o nosso episódio, eu queria trazer aqui mais uma frase fantástica de Snape sarcástico do Twitter. Antes disso, na verdade, se você não está nos seguindo no Twitter, siga lá, @próximo sem acento, _podcast. E a frase escolhida foi uma frase postada por professor Snape no dia 1º de janeiro de 2021, que diz o seguinte: a primeira pessoa a tuitar página 1 de 365 vai receber uma Avada Kedavra na cara. Pesado. Assim, se você não sabe o que é a Avada Kedavra, continue com a gente, nós não vamos dar spoiler para ninguém. Porém, se você sabe o que é uma Avada Kedavra, essa frase ela é perfeita. Eu amo Professor Lindo. Snape. @Snape_ no Twitter. Por favor, sigam. O seu dia vai ser sempre melhor com os twitters dele. Muito bom. Obrigada por hoje, Ana. Me diverti bastante. Outro ótimo capítulo. E ansiosíssima para aprender o que é esse espelho e entender um pouco mais, descobrir um pouco mais do Nicolas Flamel também. É isso aí, darlings. Obrigada por estarem conectados com a gente nessa jornada e a gente se vê na semana que vem. Beijo! Grande abraço, tchau!